E agora a gente vai acompanhar imagens ao vivo aí, porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, está falando numa reunião da comissão ali que acompanha as ações de combate ao enfrentamento à pandemia do Senado Federal. Vamos ver. Ele consegue remanobrar orçamentos, travando despesas. São ferramentas de gestão para a prefeitura. Aliás, como ele, Pedro Paulo, ajudou a redigir. Ele mesmo redigiu as ferramentas que agora ele poderá usar no Rio de Janeiro, como secretário da Fazenda do prefeito Eduardo Paes. Da mesma forma, governador Caiado, governador Zema, governador Eduardo Leite, que ao longo de 2019 me apresentaram todos os problemas que eles tinham e me pediram para construir uma PEC naquela direção que permitisse travar despesas quando a prefeitura ou o Estado estão em situação pré-falimentar, eles mesmos haviam pedido isso. Então, essa PEC do Bittar, ela foi construída a 4 mãos, com governadores, com prefeitos, com TCU, da mesma forma que a PEC de guerra também foi construída com o Supremo Tribunal Federal, com o TCU também, Bruno Dantas, com o antigo presidente da Câmara de Deputados. Então, isso era uma obra do Congresso Nacional, da classe política nacional. Foi construído ao longo de um ano inteiro, que foi 2019, depois teve a cláusula de calamidade pública, que foi a PEC de guerra, construída ao longo de 2020. Então, eu achei que era um legado para as futuras gerações se nós consolidássemos todo o nosso aprendizado no novo marco fiscal. E assim foi feito e foi aprovado pelo Congresso. Então, eu sempre agradeço o Congresso é reformista. É claro que uma coisa ou outra não é aprovada, uma coisa ou outra fica para trás. Por exemplo, a primeira cláusula dessa PEC, que era o novo marco fiscal, era exatamente o Conselho da República. E isso foi retirado porque o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, argumentou, como argumentou ontem. Ele foi absolutamente coerente. Ele me ligou na época e disse: olha, eu vou pedir ao presidente, vou pedir aos políticos para tirarem isso daí, porque o judiciário é um poder independente, ele não pode, ao mesmo tempo, estar legislando o que ele pode depois vir a julgar. Eu até esclareci a ele, mas, ministro, nós estamos juntos. Se for uma guerra, está todo mundo junto. Não existe... como é que nós vamos elaborar alguma coisa sem saber se é constitucional ou não? Por exemplo, na PEC de guerra foram consultados e ajudaram a elaborar o Gilmar Mendes e o Bruno Dantas, o TCU e o Supremo. Ontem, inclusive, o ministro Fux deu a mesma explicação que ele havia dado para mim, ele deu para todos que se reuniram ontem com o presidente da República, porque ontem houve, na verdade, uma reunião desse Conselho da República, porque estavam lá governadores, exatamente como nós tínhamos sugerido, estava o presidente do TCU, o presidente do Supremo, o presidente do Senado, o presidente da Câmara de Deputados, o presidente da República, alguns governadores representando regiões, quer dizer, bastante semelhante ao que nós tínhamos proposto em 2019, como Conselho Fiscal da República, e bastante semelhante ao que o ex-presidente da Câmara de Deputados também havia proposto como Comitê de Gestão de Crise, na PEC de guerra. Então, você vê que nós estamos conversando e trabalhando juntos. São convergentes os nossos esforços. E, exatamente como trabalhamos isso, esse protocolo fica para gerações futuras. E nós estaríamos hoje num vácuo jurídico. Durante janeiro e fevereiro, nós estamos num vácuo jurídico. Nós temos um protocolo que seria aprovado e acabou sendo para pandemias futuras, que é o novo marco fiscal. Nós tínhamos um regime de calamidade pública que se extinguiu em 31 de dezembro, e agora nós tínhamos esse vácuo jurídico, essa cauda de pandemia, ou essa segunda grande guerra contra o mesmo inimigo, que está agora reforçado por novas variantes. Então, o que nós faríamos? Um regime, entre aspas, um programa de auxílio emergencial, cujo sacrifício já foi pago. Quando a gente, o ano passado, travou os salários por 2 anos, é como se nós disséssemos, sabe aquelas despesas que nós temos que travar para poder gastar mais com dinheiro de saúde? Nós já travamos. Então, a boa notícia para todos nós brasileiros é que os sacrifícios que teriam que ser feitos, que qualquer democracia
virtuosa praticaria, eles já foram feitos no ano passado, que era exatamente o seguinte: não faltou dinheiro para a saúde o ano passado, mas não houve aumento de salários, nem o ano passado, nem esse ano. Então, esse quiprocó, esse equilíbrio, essa seriedade da nossa geração de pagar pelas próprias guerras, quer dizer, já que nós estamos em guerra, nós temos que pagar um pedaço dessa guerra. Por isso é que todos diziam que a dívida PIB ia para 100% do PIB e nós terminamos o ano com 89% do PIB. Porque nós juntos fomos uma democracia virtuosa. Pouco importa que tenha sido... olha, ali no vídeo está escrito 15 segundos, mas, na verdade, o meu relógio diz que faltam 15 minutos para os 30 minutos que me foram concedidos. Eu acabo de completar 16 minutos de fala, só porque está escrito 15 segundos ali. Pode ser que eles queiram cortar a minha palavra. Então, eu dizia... Pode continuar, tranquilo. Eu dizia, o ano passado, nós... aprendemos duas grandes lições. Nós trabalhamos juntos e produzimos um resultado. Nós realmente derrubamos as mortes para 1.100, 1.200. Nós derrubamos para 200 mortes por dia no final do ano e a economia estava crescendo de volta, trabalhando juntos, e aprendemos duas grandes lições no ano passado. A primeira grande lição é que não há substituto para a boa política. Não há substituto para a política. Uma população está protegida quando a sua classe política decide. A essência da política é decidir sobre o uso de recursos públicos. O uso de recursos públicos. E o que nós fizemos juntos no ano passado? Nós decidimos o seguinte: não vai haver aumento de salários por 2 anos, 2020 e 2021. E, por outro lado, não faltará recurso para a saúde. Ou seja, nós descarimbamos o dinheiro, que é um pleito que eu tenho desde o dia que eu pisei em Brasília pela primeira vez. Descarimbar os orçamentos públicos. E a maior prova de que isso é virtuoso é de que nós descarimbamos tanto a saúde quanto a educação no ano passado. Descarimbar não quer dizer dar menos. Descarimbar é tirar um fóssil do passado, que é a indexação. Não quer dizer dar menos. Por exemplo, o ano passado, nós demos muito mais, nós dobramos, mais do que dobramos os recursos da saúde. O Fundeb foi de 10% para 23%. A classe política teve a coragem de descarimbar o orçamento da saúde. Ela disse, olha, educação básica é importante, nós vamos dar 20%. O próprio governo federal veio, por minha sugestão, não vamos dar 20%, vamos dar 23%. Vamos até aumentar os recursos. Por outro lado, descarimbamos o dinheiro da saúde. Não faltou recurso para a saúde. 8,5% do PIB foi quanto custou a nossa primeira grande guerra contra o coronavírus. E não faltaram os recursos. Não faltaram os recursos. Ou seja, uma classe política responsável, atuante, trabalhou e produziu a vitória no primeiro combate. Veio agora o segundo combate. Nós vamos repetir o nosso protocolo. Primeiro, já aprovamos a nossa PEC, que nos dá ferramentas para guerras futuras. Essa que nós estamos enfrentando ainda é a cauda da Primeira Guerra. É uma nova variante, mas estamos ainda e já fizemos um sacrifício esse ano. Não há aumento de salários nos 3 níveis de governo, federal, municipal e estadual. Assim foi aprovada a PEC. Portanto, temos um espaço e usamos os recursos, dessa vez mandando com números, porque se nós anunciássemos que está tudo um cheque em branco, nós teríamos desorganizado a economia. Na mesma hora o dólar explode, na mesma hora os juros sobem, na mesma hora a economia colapsa e nós desorganizamos tudo. Por isso que nós mandamos um limite. Falamos, olha, auxílio emergencial, 44 bilhões. Ou seja, em média, R$250, variando, dependendo dos critérios que o Ministério da Cidadania elaborou, mas em média, R$250. Esses recursos vão chegar na ponta
e a primeira camada de proteção foi lançada. É exato auxílio emergencial. Vem mais aí. Aprovado o orçamento, virá. O orçamento deve ser avaliado hoje. Se os senhores aprovam o orçamento hoje, podemos disparar imediatamente a antecipação dos benefícios de pensionistas, aposentados e pensionistas. Ou seja, mais 50 bilhões vêm de dezembro para agora. Então, nós vamos proteger os mais vulneráveis, os idosos, nessa segunda grande guerra contra o coronavírus. Esses recursos podem vir, de novo, sem impacto fiscal, porque é apenas uma antecipação de recursos dentro do mesmo ano. Veja como nós estamos melhorando a nossa atuação na guerra. O que for possível fazer sem o impacto fiscal, disparamos imediatamente. Da mesma forma, ontem nós anunciamos o diferimento dos impostos do Simples. São milhões e milhões de pequenas empresas brasileiras, restaurantes, bares, empresas de eventos, milhões e milhões de empresas e trabalhadores que foram atingidos brutalmente com o recrudescimento da pandemia e com o reinício do lockdown. O reinício do distanciamento social, evidentemente, é para desacelerar a velocidade de contágio. Ao mesmo tempo, nós temos que acelerar, como prometeu ontem o nosso ministro da Saúde, o ritmo de vacinação. Se vacinarmos 1 milhão de pessoas por dia, nós temos 15% de idosos no Brasil. 15% de 200 milhões são 30 milhões de idosos, pouco mais de 30 milhões de idosos. Com 1 milhão de vacinas por dia, nós vacinaremos todos os idosos em pouco mais de um mês. O que significa que os óbitos, que são 85% concentrados em mais de 60 anos, mesmo que com a nova variante seja mais de 50 anos, que seja isso. E que sejam, então, em vez de 30, sejam 40 milhões de pessoas. Nós, em 40 dias, teremos um novo cenário. Em 40 dias, a mortalidade pode desabar, porque, sim, os picos da segunda onda foram muito mais altos. Mas, tanto nos Estados Unidos quanto nos outros países, esse platô não durou. Na verdade, o pico foi atingido, a vacina entrou, desabaram os óbitos novamente. Então, se nós conseguirmos isso, é possível que em 60 dias nós tenhamos um novo horizonte completamente diferente pela frente. Um país que pode retomar o crescimento, que já estava retomando. Então, nós agora fazemos essa desaceleração do contágio com justamente um isolamento um pouco mais inteligente, um pouco mais seletivo, e reaceleramos as vacinas, e em 60 dias podemos estar num cenário já completamente diferente. Então, temos que manter novamente os sinais vitais da economia batendo, por isso é que estamos repetindo o protocolo. Lança a camada de produção, de proteção, 44 bilhões justamente de auxílio emergencial. Antecipação de benefícios de aposentados e pensionistas, mais 50 bilhões sem efeito fiscal são antecipados agora, para os próximos 2 meses. Ao mesmo tempo, disparamos ontem diferimento de impostos para as pequenas e médias. Os pequenininhos estão sendo fechados, bares, restaurantes, os pequenininhos. Então, eles agora também vão ter esse diferimento. Isso é em torno de 27 bilhões que nós não retiraremos de circulação. 27 bilhões nos próximos 3 meses. Então, maio, junho e julho... Não, desculpe, abril, maio e junho não recolhem impostos, os pequenininhos. E todo mundo que paga Simples não recolhe impostos 3 meses. E pagam, então, no próximo semestre. No próximo semestre, em prestações, pagam, então, o que não pagaram agora. Da mesma forma, engatilhado, pronto, o Pronamp, que foi um programa de sucesso desenhado também junto com o Senado, particularmente, para as pequenas e médias empresas, e o PEAC Maquininhas. Da mesma forma, o BEM, o benefício emergencial, protegemos 11 milhões de empregos, 1/3 da população empregada no mercado formal de trabalho.
são 45 milhões, 12 milhões são funcionários públicos que têm estabilidade de emprego, sobram 33 milhões na iniciativa privada, 11 milhões de empregos foram protegidos o ano passado, temos o CPF de cada um com o programa BEM, o benefício emergencial. E além de protegermos esses 11 milhões de empregos, criamos 140 mil novos empregos. Então, o Brasil foi o único país do mundo que criou novos empregos no mercado formal durante a pandemia. Qual o outro lado da moeda? É que 40 milhões do mercado informal tiveram que ser auxiliados justamente com o auxílio emergencial, porque o impacto foi muito mais violento sobre os invisíveis. Aliás, essa recessão foi muito diferente das recessões anteriores, 2015 e 2016, foram recessões autoimpostas por equívocos nossos internos, não foi uma pandemia, e naquela ocasião nós perdemos 1.500.000 empregos num ano, 1.400.000 empregos no outro ano, concentrados no emprego formal. Os invisíveis podiam trabalhar, podiam sair à rua, vender coisas e sobreviver. Dessa vez foi completamente diferente. O impacto foi totalmente sobre os invisíveis. Por isso que nós tivemos que protegê-los desde o início, porque a doença, a opção do invisível era muito cruel. Ou você sai e morre de Covid, ou você fica em casa e morre de fome. Nós não podíamos permitir isso. E isso é que nos animou na criação do auxílio emergencial, que depois acabou estendido também para o Bolsa Família e aumentando bastante de valor. Então, nós temos o protocolo da crise, nós vamos disparar as medidas em sequência, estamos trabalhando bem juntos. Ontem houve uma reunião bastante virtuosa entre os poderes, todos alinhados. O próprio ministro Fux, quando disse que o Supremo não poderia participar diretamente do comitê, se dispôs ao mesmo tempo de usar um mecanismo que é usado em outros países, que é a consulta prévia de constitucionalidade. É uma avaliação prévia. Então, embora ele não esteja no comitê, basta o comitê formular e mandar para ele, ele imediatamente submete a consulta prévia do Supremo e podem seguir em frente quanto à constitucionalidade das medidas. Então, nós estamos prontos para enfrentar. Nós vamos enfrentar de uma forma mais eficiente ainda. O próprio BEM, que é o programa mais bem sucedido de manutenção de emprego, está sendo muito premiado e copiado lá fora. Ele tem uma forma até superior, que é, em vez de pagar R$500.000 depois da pessoa ser demitida com uma cobertura de 5 meses, que é o atual seguro-desemprego com o FAT, em vez de você esperar alguém ser demitido e pagar R$1.000 para ele ser demitido, é muito melhor pagar R$500 para ele não perder o emprego por 11 meses. É o dobro da cobertura de tempo. Quer dizer, em vez de ficar só 5 meses recebendo, ele fica 11 meses recebendo e ele continua recebendo o salário dele, porque ele recebe metade da empresa e a outra metade do próprio governo. Nós estávamos tentando isso, aí houve muito obstáculo político, não pode mexer nisso e tal, que é simplesmente do meu ponto de vista, é um equívoco técnico, mas tudo bem, quem manda é a política, então eu tenho que aceitar e reformular o programa, e aí naturalmente vai ter mais impacto fiscal, um pouco mais de juros, um pouco mais de dificuldade na retomada do crescimento, um pouco mais de despesa, em vez de realocar as despesas que já existem. Então, eu vou ficar por aqui, tenho 29 minutos, né? Agradeço novamente a colaboração, reafirmo que nós temos o protocolo para enfrentamento e me coloco à disposição para nós trabalharmos juntos, como trabalhamos o ano passado, e surpreendemos o mundo. Caímos muito menos que várias economias avançadas, a maior parte delas, Itália, França, Alemanha, Japão, todos caíram muito mais do que nós. A nossa democracia é vigorosa, é robusta, é competente e sabe reagir a crises. No primeiro ano, a reforma da Previdência, no segundo ano, o enfrentamento da primeira grande guerra ao coronavírus, e estamos entrando no terceiro ano com a mesma determinação e com o mesmo grau de cooperação que tivemos o ano passado. Obrigado.